Isso que é o problema da exclusão, né? Quando alguém é excluído, alguém tem que fazer aquele lugar, aquele papel, né? Se eu tenho um braço amputado, um braço vai ter que fazer o papel dos dois braços. E eu vou funcionar. Claro que eu posso ter N milhões de habilidades que eu desenvolvo com um braço só, mas ele vai ficar, esse braço vai ficar sobrecarregado, e assim por diante. Então, o que a gente tem que entender dentro do sistema? Que a família, a organização, ou qualquer lugar, ou qualquer grupamento de pessoas, onde cada um tem uma função, para que aquela instituição, organização, família ou grupamento vá adiante para aquilo que ela foi criada para funcionar dentro do meio, e cada um fique no seu lugar. Né? O faxineiro quer ser presidente, empurrou o presidente para ser faxineiro. Não, não vai funcionar. Ele quer ter todas as soluções, é aquela coisa do torcedor que quer ficar no lugar do técnico. Vai funcionar, porque o técnico ele foi preparado para aquilo. E você está ali olhando, né, de uma função fora que você nunca teve aquela experiência, não funciona. Então, quando um irmão quer ficar no lugar de outro irmão, quando um filho entra no lugar de um pai, quando uma mãe entra no lugar de filho, né? Quando um neto fica no lugar do avô ou do bisavô, o sistema fica totalmente não funcional. Você vai causar um sintoma dentro do sistema. É o caso da bicicleta, onde a roda está no lugar do assento, no lugar da roda. Ela até roda, porque é um triângulo, vai plá, 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 com força, ele vai. Mas não é o melhor movimento. Então, o que a gente precisa dentro do sistema, a primeira coisa que se faz dentro do sistema é estabelecer a ordem. É colocar cada um dentro do seu lugar e dentro do seu papel. E observar se existem excluídos e trazer esses excluídos de volta para sobrecarregar aqueles que, às vezes, estão no lugar de um, dois, três, às vezes. Né? Uma vez eu fiz uma constelação de uma senhora, antes do filho dela nascer, ela tinha feito 6 abortos provocados. Né? Ela não tomava pílula, era contra a pílula, era naturalista, mas também não fazia nada para não engravidar. O que ela fazia era, quando ela engravidava, ela abortava. Aí, na 7ª vez que ela engravidou, ela teve um filho. Aí, depois desse filho, ela fez mais 2 vezes, mais 2 abortos. E depois ela teve uma filha. O que você acha que vai acontecer com esses 2 filhos que puderam nascer e os outros não? Se todos esses não foram honrados na sua ordem de nascimento, esquecidos, desamados, não estão nem aí, quem que vai representar todos esses? Né? Esse rapaz, que já era um rapaz de 30 anos, ele agia como um adolescente de 15. Porque ele estava no lugar dele e de todos os outros 5 abortos que estiveram dentro dele. E mostrava-se também como uma personalidade bipolar. Agora ele está, né? Ou como uma personalidade que vive dissociada, porque cada hora ele mostra uma parte da personalidade e daqueles fragmentos de irmãos, né? Da personalidade daqueles irmãos que ele precisa representar. Então, para poder ajudar esse sistema, essa família, todos aqueles excluídos, eles precisam voltar. Né? Esses 7 abortos precisam ser colocados, só que nem deu tempo, porque a irmã caçula, ela morre. E esse irmão, ele tem um diagnóstico de esquizofrenia. Então, se a gente começar a olhar dentro das síndromes e dos transtornos, quando a gente pega um esquizofrênico, um bipolar, um borderline, né? Uma personalidade histriônica, qualquer tipo desse de transtorno, a gente vai observar que existem excluídos. Pela grande consciência do sistema, pela força que ela tem, ou por estar naquela mesma linhagem só ter ela para representar todos aqueles excluídos. E ela vai ter um sintoma, principalmente um sintoma psicológico. E a gente vai procurar os excluídos e vai ter que incluir aqueles excluídos. Aí cada um volta para a sua função dentro do sistema. E assim o sistema pode voltar a funcionar
e os elementos que estavam sobrecarregados podem voltar a ficar só na sua consciência, só na sua alma, só no seu ego, só no seu destino. E a gente pode começar a ajudar aquela pessoa que ficou sobrecarregada a entrar num processo de cura, né? Entenda-se aqui também, cura não é como ausência de sintoma. Hoje você ter o maior bem-estar possível. A nível físico, não quer dizer que você nunca vai ter uma doença, um sintoma, uma dor, né? A nível físico, a nível emocional, a nível ambiental, a nível social, né? A visão biopsicossocial, né? Biológico, psicológico e social, incluindo o ambiente, né? Sobrevivência, etc. Estar na minha vida, eu estou saudável, né? A ausência de sintoma, né? Isso já é um conceito que já está ultrapassado. Na constelação é a mesma coisa, né? Ela não quer dizer que que ele vai ficar curado da esquizofrenia porque eu fiz uma constelação, mas quer dizer que talvez aquele agravamento daquele quadro ele fique um pouco mais suave e ele consiga que mesmo com o diagnóstico da esquizofrenia que já está instalado ali, ele consiga ter normal, porque tem muitos esquizofrênicos que conseguem ter uma vida normal, com medicação, psicoterapia, né? Uma vida, né? Conseguem se sustentar, né? E conseguem ter uma vida bem tranquila nesse sentido, como o bipolar, como o borderline, etc., né? Significa que você aliviou ele, porque agora ele só precisa estar na função dele.